que é maior é o que está em nós, Senhor. Maior é o que está em nós. Nós te rendemos graças, vamos render graças ao Senhor, queridos. Obrigada, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, por tudo que você conquistou naquela cruz, Pai. Obrigada, Pai, pelos olhos do nosso entendimento sendo abertos, Pai, para que nós saibamos, Senhor, tudo aquilo que você conquistou para nós, que é direito nosso, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar? Obrigada, louvor. Eu acho que o meu microfone estava mudo, né? Eu estava... Não? É que eu não estava recebendo retorno. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Como que vocês passaram o Natal? Bem? Quem esteve aqui na segunda-feira, eu ia dizer no domingo? Pouca gente esteve aqui no domingo. A gente teve uma cantata linda. Linda demais. Rebeca, Geazia. Geazia não está aqui hoje não, né? Ou está por aí? Está tudo enfumaçado aqui para mim. Foi uma cantata linda e nós tivemos uma noite de Natal maravilhosa, não é? E, sabe, queridos, a gente foi na casa de Vanessa, né? Nos reunimos lá na noite de véspera e eu estava comentando com as meninas, né? Que para mim, não sei para você, mas para mim Natal é uma época assim tão introspectiva, né? A gente começa a refletir sobre tantas coisas e nós estamos há 3 dias do próximo ano, não é? Então não tem como. Eu não sei se você faz, não é? Mas eu costumo fazer minhas metas pessoais, metas espirituais. Se você não faz, eu te dou um conselho: faça, né? Faça suas metas espirituais, suas metas pessoais, suas metas profissionais, seus alvos, não é? Para que você veja e comece a declarar. Sabe? Como é que você vai mudar o seu futuro se não sai nada da sua boca? Né? Se você não planta uma semente. Sabe, ontem eu estava com uma pessoa e ela disse assim para mim, é certo eu gerar expectativa em relação ao que eu semeio? Né? Ela quis dizer em relação ao dinheiro que ela empresta, né? Eu disse, olha, se você empresta a um irmão, você está doando ou você está emprestando? Você está ofertando ou você está emprestando? Se você estiver emprestando, a Bíblia diz que você não deve, né, colocar no coração, cobrar lá o irmão, você dá como oferta. Mas se você semeou, o Senhor falou no seu coração, e você semeou, é normal você gerar uma expectativa, não é? Qual é o agricultor que, lançando uma semente na terra, ele não gera uma expectativa da colheita? Gera. Ou você acha que o agricultor vai lá, lançar a semente na terra e dar as costas e não vai colher o que plantou? Isso seria sandice, né? Eu não sei por que eu estou falando isso, né? Mas alguém precisa ouvir, não é? Então, eu sei que você não veio essa noite para ver o que eu vou falar. Né? Eu espero que você veio para ouvir a palavra de Deus. Sabe, porque a minha sabedoria, o meu saber, as minhas experiências, a minha vida não tem poder para mudar a sua vida. Mas a palavra de Deus tem. Sabe, o máximo que eu posso fazer é te dar um conselho. Não é? E você vai seguir se quiser. Agora, a palavra de Deus, dita ao seu tempo, produz resultados. Ele diz assim, não será frustrada a minha esperança. Haverá bom fruto e não será frustrada a minha esperança. Quando eu deposito a minha esperança nessa palavra, haverá um bom fruto. Sabe, no dia 25, o Márcio ministrou sobre Jesus. Já está aqui, né? E, sabe, então, assim, tudo que eu falar aqui não vai gerar o poder que uma palavra gera. E eu falo o que Paulo falava. Não é? Paulo diz assim que lá tem como você colocar 1 Coríntios 2? Ele diz assim que ele decidiu dele não saber nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Sabe? Eu não vim ter convosco, ele diz assim, eu não vim ter convosco com sabedoria humana. Tem como botar? Não está funcionando, né? Esse aqui.
1 Coríntios 2. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e sabedoria. Pode pular o próximo. 2. Cadê meu celular? Porque decidi saber nada entre vós, senão a Cristo, e Ele crucificado. Amém? Então, na noite de Natal, o Márcio ministrou e teve uma frase que eles colocaram no Instagram e que me chamou a atenção. Não é? Todo o sacrifício de Jesus não valerá nada em nossas vidas se não entendermos quem Ele é. E essa noite nós vamos falar sobre Jesus. Amém? Sabe, muitas vezes nós não conseguimos entender a complexidade daquilo que Ele fez na cruz. Nós não conseguimos entender a plenitude de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Sabe que, às vezes, a nossa mente, a nossa capacidade humana não alcança? Mas existe alguém que Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E que essa pessoa, que é o Espírito Santo, nos ajudaria e nos guiaria a toda a verdade. Sabe, como nós muitas vezes não alcançamos, nós vemos que lá em João 4, os discípulos também não alcançaram o que Jesus queria passar para eles. Lá em João 14, 8, eu vou ler do 8 ao 10, se você quiser abrir sua Bíblia. João 14, 8. Tá lá. Vamos ler do 6? Vou complicar a mídia um pouquinho. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Desde agora o conheceis, Jesus estava dizendo. Desde agora o conheceis e tendes visto, estava dizendo. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus tinha acabado de dizer que agora o conheceis, tende-o visto. E Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Sabe, tem um livro de Kenneth Hagin que ele diz assim: se você quer conhecer Jesus, quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber a vontade de Deus, olhe para Jesus. Se você quer ver como Deus anda aqui na terra, olhe para Jesus. Sabe, e ele disse assim, disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Então, Felipe, até aquele momento, não tinha entendido que Jesus era Deus. Sabe, hoje nós vamos falar desse Jesus que é Deus. Lá em Lucas 7, vai lá comigo, hoje a gente vai ler Bíblia. Quando eu passei os versículos para a mídia, eu disse: hoje vai ter Bíblia. Amém? Lucas 7, versículo 18. Vamos lá primeiro para João 1, só para eu contextualizar. João 1, 15. João 1,15. João testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama: este é o de quem eu disse que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi me dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é o que o revelou. Sabe, ele fala lá ele continua falando e ele diz assim que perguntaram para ele se ele era o Cristo. Ele diz: eu não sou o Cristo.
Eu sou aquele que veio abrir o caminho, eu sou a voz que clama no deserto. E quando ele disse que não era nem digno de desatar as correias da sandália dele. Então, João conhecia Jesus, ao menos de ouvir falar. Amém? E lá, a gente vê lá no João 1,32, ele diz assim, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre que vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, o vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? João falou isso sobre Jesus. Sabe que a gente pode também dizer, quando Isabel estava grávida, encontrou com Maria, a palavra diz que a criança tremeu dentro dele, reconhecendo o Messias. Então, se você for se atentar a essas palavras, você concorda comigo que João conhecia Jesus? Mas lá em Lucas 7, vamos lá comigo, João estava preso. Né? E todas essas coisas, ele fala, João 13, 18. Lucas 7, 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E o que foi referido a João pelos seus discípulos? Os discípulos estavam vendo o que Jesus estava fazendo. E eles foram lá e dizendo, João, olha, Jesus foi lá, foi pego uma mulher lá em adultério. E Jesus disse que quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Sabe que os fariseus não gostaram muito disso? E continuaram relatando para João. Sabe Zaqueu, o publicano? Jesus foi comer com ele. Jesus come com pecadores. Jesus come com prostitutas. E João começou a ouvir aquilo. Os fariseus não estão gostando nada, os escribas, os sacerdotes, porque num dia de sábado, Jesus estava com seus discípulos e seus discípulos tiveram fome. E ele foi na plantação de milho e pegou espigas e deu para comer. E os escribas disseram que o dia de sábado era sagrado. Mas sabe o que ele disse? Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Aleluia! Sabe que João, como nós muitas vezes, quando ouvimos conversas, nós ficamos na dúvida a respeito de algumas pessoas. Se nós não conhecemos elas profundamente, se nós não sabemos a integridade dela, se nós não sabemos da vida dela, nós vamos começar a duvidar. E foi isso que aconteceu. João enviou ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Sabe que se fosse eu, Jesus, sabendo agora que está nas Escrituras, dizer, menino, espera aí, ia falar dentro de mim, lógico, né? Menino, espera aí para você ver o que vai acontecer. Não é? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Sabe que isso não foi só João, não foi só Filipe. Se você for lá em Mateus 17, vai lá comigo. Mateus 17, a partir do 1, a gente vê aqui, quando Jesus vai para
Monte Hebron. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. A Bíblia diz que esse alto monte era o Monte Hermon. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Sabe, os 3 estavam com eles, e os 3 viram o rosto dele resplandecer. Não como resplandeceu o de Moisés, que a Bíblia diz que o rosto dele resplandeceu, mas desvanecia à medida que ele andava. Jesus não. Aleluia, aleluia. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Sabe que Moisés e Elias, para o povo judeu, são os top? Amém? Então, imagina Pedro, João, Tiago, e de repente está Jesus ali e aparece Moisés e Elias. E alguns estudiosos dizem que nunca foi achado, a gente sabe que nunca foi achado o corpo de Moisés, né? E alguns estudiosos dizem que ele foi, o Senhor levou o corpo dele. E nós sabemos que Elias não morreu também, Elias foi arrebatado. E muitos historiadores, em seus livros, eles falam que Moisés é o povo que morreu e vai ressuscitar com Cristo. E Elias somos nós, aleluia, que seremos arrebatados, não veremos a morte. Amém? Aleluia, vamos lá. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui, Pedro estava igualando o nosso Senhor, o Jesus que é Deus, com Moisés e com Elias. Ele não entendeu, ele não tinha entendido quem era Jesus. Sabe, queridos, crianças, não estou no DI. Sabe, queridos, nós estamos numa nova e superior aliança. Sabe, Moisés teve sua glória, Elias teve sua glória, mas eles estão numa aliança ultrapassada. Por isso que quando você fizer o rema, quem não fez ainda, você vai aprender que a Bíblia é dividida em partes, para os judeus, para os gentios e para a igreja. Amém? Eles tiveram, sabe, se você lê a Bíblia, simplesmente, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e você não atentar que tudo aponta para Jesus, você vai se apegar a velhas tradições. Sabe, eu acho lindo uma história que Jânio conta, e eu espero que um dia ele venha aqui, né? E que ele conte para a gente direitinho, porque eu não me lembro muito bem como era. E ele falava assim, que uma missionária, ela foi num desses países, né, fechados ao Evangelho, e ela levava Bíblias escondidas para disseminar o Evangelho. E numa dessas ela levou, só que teve um conflito lá na região, e ela não pôde pregar o Evangelho, mas ela deu uma Bíblia a uma mulher. E ela disse assim: olha, quando eu voltar, quando abrir, e eu voltar, a gente conversa, mas leia. E eu não lembro se foi 2 meses, que eu creio que foi isso, ela pôde voltar ao país. E quando ela voltou, ela perguntou para aquela mulher: e aí, você conseguiu ler? Aí ela disse assim: eu li a primeira parte. Aí ela pensou com ela, acho que ela leu Gênesis, né? A primeira parte, Gênesis. Ela disse: qual a parte que você leu? Aí ela tinha lido todo o Velho Testamento. Aleluia, todo o Velho Testamento. E ela perguntou para ela: o que você entendeu? Ela disse assim: eu entendi que eles estão esperando uma pessoa. Aleluia. Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Aleluia. Sabe, o Velho Testamento, ele sempre vai apontar para Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Boas novas, o Evangelho da salvação.
Sabe, eu não sei se você vê alguns coaches aí da vida, eu vejo de vez em quando, e eles têm uma palavra que eles dizem modelar, né? E se você for modelar alguém, modele Jesus. Amém? Siga Jesus, siga os passos de Jesus. Mas vamos continuar lá. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Esse é o meu filho amado, ele estava dizendo. Ele estava dizendo para Pedro, Tiago e João: a ele ouvi. Não a Moisés e não a Elias, era a ele. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomando-os de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus: erguei-vos e não temais. E então, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, que quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos para essa palavra, a pessoa que nós temos que ver é Jesus. Tudo aponta para Ele. Aleluia. A Bíblia diz lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Pode pular para o 2? E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pula lá para o 11, 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus o não receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam ele. Mas veja o que ele diz para o 12, que é para mim e para você. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A todos quanto creram. Quem crê aqui? Amém. Aleluia. Ele te deu poder para ser filho. Sabe, você não é mais escravo, você é filho. Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabe, os fariseus, eles eram conhecidos como doutores da lei, por aqueles que zelavam pela palavra, mas eles não reconheceram Jesus. Sabe, por conta que eles estavam presos em doutrinas, em preceitos de homens. Eles não reconheceram quem era Jesus. Eles rejeitaram o Messias, preso às suas tradições. Eles não receberam, não viram que Jesus era o enviado, conforme dizia a palavra. Sabe, quando nós nos apegamos à religiosidade, quando nós nos apegamos a tradições humanas, a preceitos humanos, muitas vezes nós não vamos reconhecer Jesus em nossas vidas. Aleluia. Sabe, Hebreus 13:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Tende cuidado, porque é possível. Se a Bíblia está falando isso para você ter cuidado, porque é possível isso acontecer. Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente está na igreja, Márcio ministrou uma vez, perdidos na casa do Pai. Muitas vezes nós estamos na igreja, eu vim para a igreja porque meu avô é crente, meu pai é crente, eu estou acostumado a vir. Desde criança eu venho para a igreja. Se eu não vou para a igreja, eu sinto um vazio, Não, venha para a igreja por esse motivo, pelo menos venha. Mas esse não é o alvo. Você vem aqui para adorar o Rei da Glória, para cultuar Ele, para ter comunhão com os teus irmãos, para juntos vocês crescerem em conhecimento dessa palavra. Aleluia. Hebreus 2 diz que por essa razão, importa-vos que nos apeguemos às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Sabe, se você não se apegar à palavra,
Se você for deixando, não, hoje não, um dia não, sai de férias, vai, esfria, queridos. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando ao Senhor. Intimidade é aquilo que dá vontade da gente ler a Bíblia. Intimidade é aquilo que dá vontade de você orar. Sabe o que a carne não quer? A carne não quer orar. A carne não quer fazer devocional, a carne não quer ter momentos, eu vou ficar... Sabe, às vezes a mente você começa, eu não sei se vocês são iguais a mim, mas tem dias que eu vou fazer meu devocional e quando eu vejo, eu já estou divagando em outra coisa. Eu tenho, carne, vem aqui. Carne, vem aqui. Sabe? Porque se você não se disciplinar, você não consegue. É necessário você sequelar, como dizia a carne, para que você consiga. Sabe? E chega um momento que isso é prazeroso. Chega um momento que você... quando o Senhor começou a me dar essa palavra, e quando eu comecei a estudar sobre Jesus... Mas chegou no quarto, ele disse, o que é isso no teu olho? Eu disse, é que eu não consigo estudar, porque eu só estou chorando. Não, é impossível, queridos. Você lê sobre o mestre da vida e você não ficar impactado. É impossível. Impossível. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, mas o individualismo ele tem assolado a igreja. Sabe, e o que você ouve? Você ouve assim, mas a minha opinião, as minhas necessidades, a minha perspectiva, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero a minha felicidade. Quantas vezes a gente não ouve, não, eu vou me separar dele, vou me separar dela, porque eu não sou feliz. Queridos, quem aqui nasceu de novo? Amém? Então, se você nasceu de novo... Lá em Gálatas 2,19 diz assim, fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo hoje, na carne. Eu vivo eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a mim se entregou por mim. Aleluia. Esse viver que você vive hoje, você não vive por você, bonitão. Cristo pagou um alto preço pela sua vida. Decida viver a vida de Deus. Lembre-se, eu fui crucificado com Cristo. Hoje eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe que quando eu não sei... Mateus, coloca lá Marcos 10:46. Quando eu não sei de onde eu vim, eu acabo me acostumando a qualquer coisa, eu acabo me amoldando a qualquer coisa quando eu não sei de onde eu vim. E quando eu não sei a minha origem, qualquer imagem que me oferece me cabe bem? Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe de onde você veio, você vai aceitar qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente vai ver agora a história de Bartimeu e foram para Jericó. Jesus, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Essa preposição bar quer dizer filho, a tradução. Bar Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa. Sabe, essa capa significava, ele ganhava essa capa para ele ter o direito de estar ali na beira do caminho pedindo esmola, porque ele era mendigo, ele era pedinte. Amém? Então, sabe que quando ele escutou o que Jesus estava chamando ele jogou a capa
Ele lançou fora aquilo que impedia ele. Ele lançou fora aquilo que determinava, dizia quem ele era, um pedinte, um rejeitado. Sabe que muitas vezes, muitas pessoas estão te dando rótulos, e você está aceitando? Você está lá com a sua capa que te colocaram? Lança fora essa capa. Aleluia. Próximo. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Por que será que Jesus perguntou? Porque muitas vezes você vai orar por uma pessoa achando que ela quer uma coisa e ela quer outra. Sabe, tem uma pessoa que muitos conhecem aqui, que ele foi no INSS, lá na fila do INSS, para orar pelos doentes. Quase foi linchado. Não, a gente não quer não, a gente quer o benefício. Então, por isso que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Passe lá. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguiu Jesus estrada fora. Então, Bartimeu, o filho de Timeu. Bartimeu, ele tinha um nome, ele tinha um pai, mas ele era cego. E por ele ser cego, ele era mendigo, ele dependia dos outros. Ele era pedinte. Sabe, a igreja, ela tem um pai. A igreja tem um nome que está acima de todo nome. Mas se a igreja não entender o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, nós vamos viver como pedintes. Quando ele já conquistou tudo. Tudo, a Bíblia diz tudo concernente à vida e à piedade. Tudo para nós naquela cruz. Aleluia, lança fora hoje a tua capa. Lança fora hoje tudo aquilo que te impede de ver o que Jesus conquistou para você. Nós cantamos aqui, tudo que Jesus... Eu não sou boa de cantar, não sou do louvor. Conquistou para mim, é direito meu, é minha herança. Sabe, Paulo dizia lá em Efésios 1,16, eu não cesso de orar por vós, de pedir ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, espírito de saber e ver, para que vocês vejam a herança que vocês têm. Aleluia! Muitas vezes nós não estamos tendo espírito de sabedoria e revelação, porque nós não pedimos. Tiago 4:3, se não me engano, ele diz: pedi e não recebeis, porque pedi mal, para seus próprios prazeres. Aleluia! E ele diz, passa no 4, o que ele diz assim? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. A Bíblia. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Ele está falando aqui do sistema, não estou falando de pessoas. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, as pessoas, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho para nós. Então, estou falando aqui de um sistema. Sabe, muitas vezes nós nos apegamos tanto a coisas do mundo que nós esquecemos de quem nós somos. Perdemos a identidade, aceitamos ideologias que não são para nós. Deixamos entrar dentro de nossas casas coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia! Inimigos de Deus. Quem quer ser inimigo de Deus? Eu quero que Deus jogue no meu time. Aleluia! Aleluia! Abre lá comigo. João 2... Não, 1 João. 1 João 2,15. Vê o que ele diz aqui, só para a gente reforçar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O sistema do mundo.
Aleluia. Porque tudo que há no mundo, veja agora o que ele está dizendo, tudo que há no mundo, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Então é melhor a gente fazer a vontade de Deus, não é? Aleluia. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vá lá em Gênesis 3 para você ver, para a gente fazer um paralelo disso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Agradável aos olhos, é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que é que tem no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E isso não agrada a Deus. Sabe, quando eu cedo para a concupiscência da carne, quando eu cedo para a concupiscência dos olhos, e quando eu cedo para a soberba da vida, eu estou dizendo assim: ei Deus, eu sou o centro da minha vida. Eu sou o centro. Sabe, eu sei que nós temos uma carne. Sabe, eu sei que nós temos olhos. Eu sei que nós nos preocupamos com coisas inerentes à nossa vida. Então, todos os dias eu tenho que me atentar. Todos os dias eu tenho que me atentar para essa palavra. O que a palavra diz para mim? É isso que eu vou receber. Sabe, é melhor ficar com a palavra e viver eternamente do que você ficar com o mundo e morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia, aleluia. Morte espiritual não é punição de Deus. Morte espiritual é uma escolha. Eu escolho. Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Você quer ser amiga de Deus ou inimiga de Deus? Amiga do mundo ou inimiga de Deus? Você tem uma escolha. Não é? Mas aguente com as consequências. Aleluia. O filho pródigo, quando nós vemos lá em Lucas 5, o que ele disse para o pai dele? Disse: vem cá, eu quero minhas riquezas, mas eu não quero o Senhor. Eu quero minhas riquezas, mas eu não quero o Senhor. E quantas vezes nós estamos dizendo assim: eu quero suas bênçãos, mas eu não quero o Senhor. Sabe, quando nós vemos tantos livros que são feitos, que quando você começa a folhear lá, você diz: está na Bíblia. De pessoas que não são cristãs. Aí você diz: oxe, está na Bíblia isso. Sabe por quê? Porque elas pegaram os princípios de Jesus, mas elas negaram a pessoa de Jesus. E sabe que os princípios dela não levam para o céu? Mas a pessoa leva, a pessoa de Jesus sim. Aleluia, 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 aleluia. Paulo fala lá em Romanos 15:1, aquele que está no Senhor não agrada a si mesmo. Aquele que está no Senhor não agrada a si mesmo.
Em Efésios, no 7, ele fala sobre o casamento. E ele fala assim: os solteiros cuidem de agradar o Senhor. Os casados se dividam, né? Cuidem de agradar o Senhor e agradar o seu cônjuge. Mas sabe que lá não está escrito, não, cuide de agradar você mesmo? Lá não está escrito isso. Cuide você de agradar você mesmo, faça as suas vontades. Vamos ser felizes. Sabe, quando o homem cedeu à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, deu ruim. O pecado entrou no mundo. Sabe, quando ele viu, sabe, Adão e Eva, eles estavam lá, todos os dias o Senhor ia estar com eles. Mas eles rejeitaram essa plenitude. Eles não tinham falta de nada lá, mas eles ouviram outras vozes, que não a de Deus. E trocaram o prazer, a alegria, a plenitude de Deus. E o que eles fizeram? Eles tinham tudo isso. E de repente eles se assustaram, se apavoraram, porque isso foi tirado. Eles viram que estavam nus. E a W. Tozer diz que eles pegaram uma folha de figueira para tentar fazer com os próprios braços aquilo que, para manter a presença do Senhor, eles tentaram fazer com os próprios braços, colocando figueiras, folha de figueira. E ele diz assim que a religiosidade é como essa folha de figueira. Nós tentamos esconder para que ninguém veja que a gente está bem na fita. Mas para Deus não tem. Sabe, foi necessário uma morte. Foi necessário um sacrifício de um animal para colocar peles, para que eles tivessem pelo menos uma comunhão com Deus, para que Deus pudesse falar com eles. E para que eu e você fôssemos religados novamente com o Senhor, teve que ter um sacrifício de alguém que era santo, de alguém que não tinha pecado. Sabe, ele foi tentado em tudo, a Bíblia diz, mas nele não havia pecado, não houve pecado nele. Um sacrifício do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você. Aleluia, aleluia. Louvor, pode subir, para vocês pensarem que eu estou acabando. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Abre comigo lá em Jó 9, 29. Veja que Jó não tinha o entendimento que a gente tem. Sabe que Jó não tinha a Bíblia? Jó não tinha... ele tinha a velha aliança. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro. Eu te garanto que é muito mais fácil. Porque ele diz que nos guiaria a toda a verdade. Veja o que ele disse. Serei condenado, serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Trabalho em vão. Ainda que me lave com a água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim não me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, não há entre nós árbitro que possa colocar a mão sobre nós ambos. Ele estava dizendo, não há ninguém que possa me salvar. Por mais que eu tente fazer as minhas coisas, não há ninguém. Ele não entendia, ele não sabia. Não, sabe, Cristo veio para colocar a mão no meu ombro e no ombro de Deus. Cristo veio religar, reconectar nós com o Senhor. Mas Jó não tinha esse entendimento. Sabe, ele não sabia que era. Ele disse, estou perdido. Porque não existe ninguém capaz de fazer isso. Aleluia. Mas ele morreu a morte.
e morte de cruz, por amor a mim e a você. Aleluia. Ele não sabia, mas o Deus, lá em João 1,14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aleluia. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne por amor a mim e a você. Filipenses 2:5, ele diz que ele tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não levou em consideração, não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e em figura humana ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, por amor a mim e a você. Aleluia. Vê o que ele fala depois. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Aleluia, aleluia. Ele não levou em conta ser igual a Deus, ele não levou em conta ser Deus, mas por amor a mim e a você, ele foi para a cruz. Aleluia. Que Deus lindo. Que Deus lindo, que morreu por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Eu sou apaixonada por esse Jesus. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso habitou entre nós, cheio de graça, cheio de formosura. O Deus que veio para nos mostrar que é possível. É possível. Aleluia. Aleluia. Se pela ofensa de um reinou a morte, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um reinou a morte, quanto mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida, porque Ele morreu por você. Aleluia, 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 aleluia. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Ele nos deu vida. Aleluia. Só vou ler com você mais um texto. Colossenses 1,13. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos de Deus, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou
no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aleluia, obrigada, Pai. Eu te rendo graças. Eu te rendo graças que não há nenhum nome dado entre os homens. Não há nenhum nome dado entre os homens, pelo que importa sermos salvos. Não há, Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que você conquistou naquela cruz, Senhor. Obrigada, Pai, por tão grande sacrifício, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que nós saibamos a grandeza de tudo aquilo que você conquistou naquela cruz. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu vejo, o Senhor foi ao inferno. Ele roubou as chaves da morte, por amor a mim e a você. Ele roubou as chaves da morte. E sabe que eu até pedi para eles cantarem, porque o Senhor me lembrou disso. Ele disse assim: e o Senhor subiu aos céus, e os anjos olhando para ele disseram, ele chegou lá e disse: levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Aí o anjo diz: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia! Quem é esse Rei da Glória para mim e para você? Aleluia! Aleluia! Se eu tivesse voz, eu ia cantar essa música é linda. Mas eu pedi em cima da hora, eles não puderam fazer nada. Levantais, ó portais internos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Eu espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho mais de quem Jesus é. Eu espero que eu tenha passado aquilo que o Senhor falou para mim, que primeiro o Senhor fala conosco. Sabe, eu chorei tanto esses dias, porque eu disse assim: meu Deus, como meu Deus é lindo! Como Deus é lindo! Não tem como não se apaixonar à medida que você vai folheando essas escrituras. Aleluia! Eles vão cantar uma música, eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e refletisse quem é Deus para você, quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus para você? Aleluia! Tudo que Ele conquistou naquela cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança.